Em meio a uma das eras mais sombrias e caóticas da história de Israel, quando a lei era esquecida e a esperança parecia um luxo distante, uma história improvável floresceu no solo rachado da tragédia. A história de Ruth não é apenas um belo conto. É uma jornada visceral através da fome, da perda e do desespero, que nos mostra como a mão invisível de Deus tece um plano de redenção nos fios da dor humana. Hoje, vamos mergulhar nas sombras da vida de uma mulher estrangeira, destinada ao esquecimento, para descobrir como sua fidelidade inabalável a tornou uma peça central na linhagem do próprio Salvador. Como a tragédia pode ser o prelúdio da redenção? O livro de Ruth se desenrola durante o tempo dos juízes. Não nos enganemos, este não era um período de glória para Israel. Era uma era de anarquia espiritual, um ciclo vicioso de desobediência, opressão estrangeira e clamor desesperado. O próprio livro de Juízes termina com uma frase assustadora: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. É neste cenário de caos moral e social que nossa história começa, não em um palácio ou templo, mas em uma terra assolada pela fome. A vida de Ruth é a prova de que, mesmo quando a escuridão parece reinar, a luz da providência divina nunca se apaga. A história começa com uma decisão nascida da necessidade. O sol escaldante castigava a terra de Belém, cujo nome ironicamente significa casa do pão. O pó substituía o trigo, e o desespero batia à porta de Elimeleque. Ele, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, tomam uma atitude drástica, em abandonar a terra da promessa e buscar refúgio em Moabe. Moabe não era um destino qualquer. Era uma nação pagã, inimiga histórica de Israel, descendente de uma união incestuosa. A decisão de Elimeleque foi mais do que geográfica, foi um passo perigoso para longe da proteção espiritual de sua herança. Aqui, a primeira lição se impõe em às vezes, as circunstâncias nos empurram para desertos existenciais, para lugares que nunca escolheríamos, mas é precisamente nesses vales áridos que Deus começa a desenhar seus planos mais profundos. A terra de Moabe, que prometia ser um refúgio, torna-se um cemitério para a família de Noemi. Primeiro, seu marido, Elimeleque, morre. O pilar da família se vai, deixando-a viúva em terra estrangeira. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, mas a tragédia ainda não havia terminado. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morrem. A dor de Noemi é total. Ela está desamparada, sem marido, sem filhos e sem herdeiro. Sua dor é tão profunda que ela abdica de seu próprio nome. Ao retornar para Belém, ela declara: não me chamem Noemi, que significa agradável, mas chamem-me de Mara, que significa amargura, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela não apenas sentia amargura, ela se tornará a própria amargura. Isso nos ensina que a fé autêntica não é a ausência de dor, mas a capacidade de clamar a Deus mesmo do fundo do poço. Deus permite nossas lágrimas e nossos questionamentos, mas sua presença permanece, mesmo quando só sentimos o gosto amargo da perda. Na estrada empoeirada de volta a Judá, Noemi, em um ato de amor abnegado, libera suas noras de qualquer obrigação. Orfa, com lágrimas, beija sua sogra e retorna para seu povo e seus deuses. Foi uma escolha lógica, humana. Mas Ruth faz o impensável. Ela se agarra a Noemi e profere uma das declarações de aliança mais poderosas de toda a Escritura: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde pousares, ali pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth 1, 16, 17. Isso é mais que lealdade, é uma conversão. Ruth renuncia à sua identidade, sua segurança, sua pátria e sua religião por amor a Noemi e, por extensão, ao Deus de Noemi. Seguir a Cristo, da mesma forma, exige de nós uma decisão radical de abandonar o que nos define para encontrar nossa verdadeira identidade nele. A chegada de Noemi e Ruth a Belém causa um alvoroço. A cidade inteira se pergunta: não é esta Noemi? As pessoas se lembravam dela como a esposa de um homem de posses, mãe de 2 filhos. Agora, viam uma mulher envelhecida pela dor, empobrecida e acompanhada por uma estrangeira. A dor delas era pública, visível.
Eram o retrato da vulnerabilidade. Mas este retorno, embora doloroso, era crucial. Deus as estava trazendo de volta ao ponto de partida, à casa do pão, não porque o pão físico estivesse lá, mas porque o pão da vida começaria a tecer seu plano de restauração naquele exato lugar. Movida pela necessidade e por um profundo senso de responsabilidade, Ruth se oferece para trabalhar. Ela vai respigar, ou seja, recolher as sobras da colheita, um trabalho humilde destinado aos mais pobres. O texto diz que, por casualidade, ela entrou no campo que pertencia a Boaz, um parente de seu falecido sogro. Mas na linguagem da fé, não existe casualidade, apenas providência. Boaz, um homem de posses e de caráter, nota imediatamente aquela mulher estrangeira trabalhando diligentemente. Ele a elogia não por sua beleza, mas por sua virtude e por sua lealdade a Noemi, cuja fama já havia se espalhado. Ele oferece a ela proteção, água e alimento. Aqui, vemos um princípio divino em ação. Em Deus honra o trabalho humilde e a fidelidade silenciosa. Cada ato de bondade, cada passo de obediência, por menor que pareça, é notado pelo Senhor, que prepara o encontro certo, no tempo certo. Boaz se revela um homem de integridade excepcional, um ponto de luz na escuridão moral da era dos juízes. Ele não apenas cumpre a lei que ordenava deixar sobras para os pobres, ele vai além. Ele ordena a seus servos que não a humilhem e que, propositalmente, deixem cair feixes de espigas para que ela possa colher mais. Sua generosidade não era apenas caridade, era um ato de proteção e provisão ativa. O caráter de Boaz nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se contenta com o mínimo. Quem verdadeiramente anda com Deus não busca apenas cumprir regras, mas se torna um agente ativo da graça e da bênção divina na vida dos outros. A esperança começa a brotar novamente no coração de Noemi. Vendo a bondade de Boaz, ela percebe uma oportunidade de redenção para Ruth. Ela instrui sua nora em um plano ousado e culturalmente arriscado, e Ruth deveria ir à eira durante a noite, descobrir os pés de Boaz e deitar-se ali. Este ato simbólico era um pedido para que ele assumisse seu papel de parente resgatador, em hebraico, goel, aquele que, segundo a lei, poderia se casar com a viúva de um parente para proteger o nome e a herança da família. Ruth, em um ato de fé e submissão notáveis, responde: "E tudo o que dizes, farei." A obediência humilde, guiada pela sabedoria dos mais experientes, é muitas vezes a chave que abre as portas para a provisão de Deus. No meio da noite, Boaz acorda e encontra Ruth a seus pés. Ele poderia ter se aproveitado da situação, poderia tê-la envergonhado. Em vez disso, ele a abençoa, reconhecendo sua virtude e seu caráter nobre. Ele a chama de mulher virtuosa. O mais importante é que ele se compromete a resolver a situação, mas da maneira correta. Havia um parente mais próximo que tinha o direito de resgate antes dele. Boaz não tomaria atalhos. Ele agiria com justiça e transparência, diante das testemunhas, no portão da cidade. Seu caráter nos ensina que a integridade e a honra a Deus devem governar nossas decisões, especialmente as mais importantes. O justo não busca o caminho mais fácil, mas o caminho correto. No portão da cidade, o centro da vida jurídica e social, Boaz apresenta o caso aos anciãos. O outro parente, ao saber que resgatar a terra de Elimeleque também significava casar-se com Ruth, a Moabita, recusa a oferta para não prejudicar sua própria herança. Então, Boaz, diante de todos, declara-se o resgatador. Ele compra a terra e toma Ruth como sua esposa. Este ato é uma das mais belas prefigurações de Cristo em todo o Antigo Testamento. Assim como Boaz pagou um preço para resgatar Ruth da pobreza e do esquecimento, dando-lhe um novo nome e um futuro, Jesus Cristo é o nosso Supremo Redentor. Ele nos viu em nossa perdição, pagou o preço com seu próprio sangue e nos resgatou, nos dando um novo nome e uma herança eterna em sua família. A história poderia terminar aqui, com um final feliz. Mas Deus tinha um plano muito maior. Da união de Boaz, o justo israelita, e Ruth, a fiel moabita, nasce um filho chamado Obed. As mulheres de Belém celebram com Noemi, a Amara, que agora segura em seus braços a restauração de sua linhagem. Mas a revelação final é a mais impactante de todas: Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do grande rei Davi.
A mulher estrangeira, que veio da terra inimiga, foi enxertada na linhagem real de Israel. E essa mesma linhagem, séculos mais tarde, culminaria no nascimento de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o nosso Redentor final. A jornada de Ruth, que começa na fome e na morte, termina com a vida e um legado eterno. Sua história nos grita que a dor não precisa ser o fim da nossa jornada, mas pode ser o começo de uma nova história escrita por Deus. Ela nos ensina que a fidelidade nos pequenos atos abre portas para um futuro inimaginável e que um caráter íntegro atrai a bênção do céu. Acima de tudo, a história de Ruth é um farol de esperança, nos lembrando que, não importa quão perdidos ou distantes nos sintamos, nosso Redentor nos vê, nos ama e sempre age no tempo certo para transformar nossa amargura em alegria. Assim como Deus reescreveu a história de Ruth, Ele tem o poder para transformar a sua. Se esta poderosa mensagem de redenção falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Continue conosco para mais histórias e lições profundas da palavra que edificam a fé e inspiram a vida.